que você receba uma grande recompensa do Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Ruth capítulo 2, verso 12. Depois da gente refletir um pouco sobre a brutalidade que pode ser observada lá no livro dos Juízes, a gente chega em Ruth. E olhar para Ruth é muitas vezes enxergar um livro que é mais visto como uma pequena e agradável história de amor. Quase como se fosse uma comédia romântica para tirar da nossa cabeça aquelas cenas horrendas daquele filme de terror com estupro, genocídio, assassinato e todas aquelas coisas terríveis ali do livro dos Juízes. Só que se a gente pensa desse jeito, se é isso que a gente acha do livro de Ruth, talvez a gente precise modificar, reabilitar um pouco a nossa visão do que é uma comédia romântica segundo a Bíblia. Acontece que a história aqui das Escrituras certamente é um romance, você pode considerar desse jeito. Só que aqui o que a gente vai observar é a história sobre Cristo ganhando para si uma noiva. Pelo menos isso é um tipo desse desejo antigo de Deus. Isso é definitivamente uma comédia, se é que a gente pode chamar assim. O que acontece, e a gente vai observar na história, é uma reviravolta de acontecimentos e algumas atrapalhadas, algumas situações inusitadas ali dos coadjuvantes, só que lá no final todas as coisas vão acabar bem e o amor vai vencer. Isso que é legal numa comédia romântica. E é desse jeito que Ruth vai nos contar essa história da Bíblia, só que em miniatura. Ou seja, a história de Ruth e Boaz é uma miniatura, é um teaser, digamos assim, é um trailer da grande história de amor, que é a história da redenção, a história de Cristo buscando a sua noiva. Ruth é uma moabita, ou seja, uma moradora lá de Moabe, que acaba se casando com um israelita que resolve, digamos assim, imigrar lá de Israel, lá de Belém, certo? Só que esse homem que se casa com Ruth, esse israelita, acaba morrendo. E Ruth se vê ali como uma viúva de um israelita. Acontece que a sua sogra, que se chamava Noemi, resolve, depois de um tempo, voltar para Israel sozinha, já que seus filhos, seu marido, todo mundo na sua vida acaba morrendo. O próprio nome, Noemi, pode ser traduzido como amargura. Essa é a sensação que ela passa ali com seu nome no decorrer de toda essa narrativa. E aí está ela sozinha, na verdade ela tem as noras ali, mas sabe, nora não é exatamente ali aquela família de sangue. E aí ela resolve voltar para Israel. Só que o que acontece na reviravolta dessa história é que Ruth não deixa Noemi voltar sozinha. Ela vira para Noemi e fala o seguinte: não insista para que eu deixe você, nem me obrigue a não segui-la, porque onde quer que você for, eu vou também. E onde quer que você pousar, ali eu também pousarei. O seu povo é o meu povo, e o seu Deus é o meu Deus. Capítulo 1, verso 16 do livro de Ruth. O reformador Martim Lutero, ele disse o seguinte: o coração da religião, ou seja, a essência da religião, está justamente nos seus pronomes pessoais. O que isso quer dizer? O que a gente percebe aqui na história é justamente Ruth possuindo para si o Deus de Israel como seu próprio Deus. E essa decisão de Ruth de confiar no Senhor vai cobrar um preço muito caro para ela. Lá em Israel, ela vai ter que confiar na bondade de pessoas estranhas em vez de confiar no seu próprio povo lá em Moabe. Só que aí continuam a aparecer as surpresas, as felicidades aqui dessa comédia romântica. Ruth acaba conhecendo um homem chamado Boaz. Ele parece encarnar, ele parece emular, viver na sua vida, na prática, tudo aquilo que há de piedoso, de bom, escrito na lei judaica sobre o cuidado com os estrangeiros, com as viúvas. Leis essas que você pode observar lá em Deuteronômio, no capítulo 24. Só que, na verdade, todas essas leis, no fim das contas, elas se destinavam justamente a encarnar, a emular, a demonstrar o cuidado do próprio Senhor pelos estrangeiros e pelas viúvas. Informação essa também que você pode buscar lá em Deuteronômio capítulo 10. No fim das contas, Boaz é uma miniatura, é um tipo do próprio Senhor Jesus. E da mesma forma que Ruth acaba encontrando abrigo debaixo das asas do Senhor, ela também encontra abrigo debaixo das asas de Boaz. Ele é o parente mais próximo do seu falecido marido. E aqui está a ênfase da lei. Ele é o parente, é um homem rico numa posição de redimir Ruth. A própria palavra aqui de redenção era de ir lá e pagar um preço para poder redimir, para poder resgatar aquela pessoa. Ou seja, ele se casaria com ela e nessa ação de se casar, ele manteria vivo a memória da descendência da família, do nome do seu ex-esposo. Ou seja, manteria na memória de toda aquela sociedade o nome dos mortos, daqueles parentes que já haviam falecido. Em outras palavras,
ele vai continuar carregando o legado e o nome da família do seu parente falecido. Então, baseado nessas informações que eu acabei de dar para você, vamos fazer um balanço aqui de quem de fato é Boaz. Ele é o redentor, ele é o mais apto, o mais elegível para ser o marido de Ruth. Ele é um refúgio para os necessitados, para alguém que está precisando dele. E ele é uma encarnação da boa vida que a gente encontra na lei de Deus. E ele é capaz de, pelo menos de uma forma figurada aqui, ressuscitar o nome dos mortos. Agora, quando a gente olha para essa tipologia, será que isso faz lembrar a gente de alguém? Claro que sim. Boaz é extremamente parecido, ele imita, ele figura Jesus Cristo. Quando Boaz concorda em se casar com Ruth, o status dessa mulher que é estrangeira é elevada a patamares muito altos no meio daquela sociedade. Ela é trazida para o povo da aliança. E mais do que isso, o livro de Ruth termina justamente nos lembrando que ela é trazida diretamente para a linha messiânica, para a família do Messias. Ela vai se tornar a bisavó, sabe de quem? Do rei Davi. De uma viúva e estrangeira, uma estranha, para dentro das alianças, para dentro da promessa. Ruth é adotada no povo escolhido. Ela traz vida ao nome daqueles que já faleceram, por assim dizer, lembrando que isso aqui é só uma questão figurada, e ela é tornada em alguém da família real, pelo menos vai se tornar a família real a partir da linhagem dela, que ela vai estabelecer. Tudo isso acontece através do quê? Do seu casamento com o parente redentor mais próximo. E é só assim que qualquer um de nós pode se juntar ao povo escolhido de Deus. Não importa de onde a gente tenha vindo ou o que quer que a gente tenha feito, é oferecida pra gente a possibilidade de uma união matrimonial com o próprio Cristo, com o nosso Redentor. Quando a gente chama a Deus de meu Deus, ele por sua vez vira para nós e nos chama de seu povo. É do mesmo jeito que ocorre dentro de um casamento. Tudo que é nosso se torna dele e tudo que é dele se torna nosso. Todo o nosso pecado e vergonha entra para conta dele e ele paga isso lá na cruz como nosso noivo redentor. E em troca, toda a sua justiça, toda a sua riqueza passa a fazer parte da nossa conta. E a gente é trazido ao coração da sua família real. Se a gente pertence a Jesus, ele se vira para nós e diz: tudo que eu sou, eu dou para você. E tudo que eu tenho, eu partilho com você. Seja no melhor, seja no pior. Seja na riqueza, seja na pobreza. Seja na doença, seja na saúde. E mesmo que a morte temporariamente nos separe, o que quer que você esteja enfrentando hoje, saiba que você enfrenta isso abrigado debaixo das asas do seu noivo, debaixo das asas de Cristo.